Bíblia comigo. Abram as suas Bíblias em 1 Reis, em 2 Reis, no capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Eu quero hoje estudar com vocês uma história, e essa história ela me ajuda muito. E eu vou dizer para vocês daqui a pouco por que essa história para mim é uma inspiração e ela me motiva a continuar. 2 Reis, capítulo 6. E nós vamos ler a partir do verso 8. 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 8. Ok? Aqueles que têm a Bíblia, acompanhem aí conosco, que diz assim, ó, o verso 8. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais ele disse: em tal lugar e tal lugar estará o acampamento dos israelitas. Mas o homem de Deus, verso 9, mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para lá. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha lhe avisado. E assim se salvou não só uma ou duas vezes, mas várias vezes. Verso 11. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, ele chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. Vamos parar por aqui. Sabe, o povo de Deus sempre foi, em toda a história, eles sempre foram atacados, ou sempre eles tiveram que ter a proteção divina, porque sempre o inimigo trabalhou para destruir o povo de Deus. E aqui, irmãos, a Bíblia faz uma narrativa de duas nações, os assírios e o povo de Deus, a nação de Israel. E agora, irmãos, esses assírios, diz a Bíblia, que eles haviam montado estratégia para destruir o povo de Deus. Os assírios aqui é uma representação do exército do mal. E haviam montado uma estratégia. Eles fizeram um levantamento, eles descobriram o local exato que o povo de Deus iria estar acampado. Então eles montaram a estratégia estava toda montada. E o rei da Síria, diz a Bíblia, que chamou o seu exército e disse assim: olha, eles estão acampados no lugar, os pontos fortes deles são esses e os pontos fracos são esses. Então eles fizeram um levantamento como eles iriam destruir o povo de Deus. E que agora já estava certo. No dia seguinte, o exército assírio, eles partiriam para aquele lugar onde já haviam levantado, pegado todas as informações que eles precisavam, para então fazer uma destruição total do povo de Deus. E assim estavam prontos para fazer. Porém, em Israel, tinha um homem que a Bíblia chama homem de Deus. Louvado seja o nome de Deus, porque sempre levantou homens e mulheres que ele pode usar. E esse homem de Deus que a Bíblia chama aqui é Eliseu. Eliseu, então, quando Deus conta ou informa para ele a estratégia do inimigo, Eliseu, então, mandou um recado para o rei de Israel: olha, rei, não passe por tal lugar, porque o rei da Síria vai passar com o exército e ele vai fazer uma destruição total. Então, você não deve ir por esse local. E o rei de Israel, então, obedeceu, porque ele sabia que era a voz de Deus. E aqui eu quero abrir o primeiro leque, meus irmãos. Todas as vezes que a voz de Deus chegar para você, você só ganha quando você obedece. Só ganhamos quando obedecemos a voz de Deus. Aquele rei poderia ter simplesmente ignorado aquela palavra que foi dada pelo profeta. Mas ele acreditou, e a Bíblia diz então que o exército do povo de Deus, o exército de Israel, eles saíram do local onde estavam acampados, eles foram embora do local. Porque o rei da Síria tinha todas as informações, ele havia feito todo o levantamento para destruir, ou fazer uma destruição total. Mas quando o rei de Israel recebe a mensagem profética, ou orientação profética, ele então levanta acampamento e ele vai embora. Acontece que então, no dia seguinte, o exército assírio marchou para destruir o exército de Israel, ou o povo de Deus. Porém, quando eles chegaram no local, onde eles tinham todas as informações, onde ele tinha levantado tudo o que ele precisava, quando eles chegaram no local, não tinha mais ninguém. O exército de Deus, o povo de Deus já tinha ido embora, porque eles aceitaram
a orientação do profeta, a orientação profética. E aí, irmãos, diz a Bíblia que quando o rei da Síria, quando o exército dele, eles chegaram naquele lugar, que eles não encontraram o povo de Deus, ele ficou irado. A Bíblia diz, o verso aqui, a palavra é turbado, mas é ira, é tristeza, é lamentação, é murmuração. E ele então, diz a Bíblia, reuniu o exército dele. E agora o rei da Síria coloca o exército dele e diz assim, olha, eu preciso falar algo com vocês que muito tem me aborrecido. E eu tenho que falar o que está no meu coração. E aqueles soldados, irmãos, ali paralisados para ouvir agora, o rei da Síria, ele disse assim, ó, a minha tristeza com o nosso exército é porque eu tenho desconfiado que no meio do nosso exército tem um traidor. Aqui entre nós tem alguém que nos trai, porque todas as vezes que nós montamos a estratégia, que pegamos as informações sobre esse povo de Israel, todas as vezes que nós estamos certos para destruí-los, quando nós chegamos, eles já não estão mais. Aqui tem alguém que nos trai, porque alguém aqui dá informação para lá. E eu quero descobrir quem é o traidor entre nós. Eu quero descobrir quem é entre nós que está nos traindo. E aquilo, irmãos, diz a Bíblia que deixou os soldados assírios muito tristes. E eu quero ler com vocês o verso 12 do mesmo capítulo 6. Olha o que diz o verso 12. Então, um dos seus soldados disse, ninguém, meu rei, meu senhor, aqui é traidor, mas é porque lá em Israel existe um profeta, e ele é que faz saber o rei as palavras que você fala quando você está no seu leito de dormir. Então, rei, olha, você está nos acusando que entre nós existe um traidor, mas eu quero te dizer, rei, me desculpe te dizer, mas entre nós não tem traidores. Aqui nenhum de nós somos traidores, nenhum de nós aqui, rei, te traímos. Acontece, rei, é que quando você monta a estratégia, muitas vezes no silêncio da tua cama, muitas vezes na calada da noite, a tua estratégia é bem montada. Porém, lá em Israel, rei, tem um profeta, o nome dele é Eliseu, e é ele que conta para o rei de Israel todas as suas estratégias. Então não somos nós que te traímos, é o profeta que tem lá, que conta, ele sabe das coisas. Deus ou alguém revela para ele o que tu sonha, o que tu planeja, até mesmo no teu leito de dormir. Entre nós não tem traidores, é porque lá tem um homem que revela as coisas, o que sabe das coisas. E a Bíblia diz, irmãos, que quando o rei assírio ouviu aquele soldado, então automaticamente a partir dali ele mudou a estratégia. Então, se lá tem esse homem, então antes de destruir a nação de Israel, nós vamos prender esse homem. Aonde é que ele está? Alguém sabe aqui aonde esse homem vive? E um dos seus soldados disse assim, olha, esse Eliseu, ele vive num lugar chamado Dotã. É lá que ele tem uma casa. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos para Dotã prendê-lo, nós vamos trazer esse homem, já que ele é um informante do rei de Israel, nós vamos levá-lo à prisão, vamos prender esse tal de profeta. Então, irmãos, o rei agora muda a estratégia, não é mais a destruição inicial da nação israelita, do povo de Israel. Primeiro ele muda a estratégia para prender o profeta de Deus. E a Bíblia diz então que eles marcharam para Dotã, aonde estava Eliseu, onde era a casa de Eliseu. E a Bíblia diz que eles chegaram à noite. Imagine aí à meia-noite ou na madrugada chegou o exército assírio e a Bíblia diz que não invadiu apenas a casa de Eliseu, mas eles invadiram a cidade de Dotã. Toda a cidade foi invadida, o exército assírio havia chegado. E a verdade, irmãos, os estudiosos dizem que o exército assírio era extremamente temido, até porque eles eram muito maus. Eles destruíam seus inimigos aos poucos, eles furavam os olhos, eles cortavam as orelhas, eles arrancavam as peles. Antes de tirar a vida, eles faziam os maus tratos. Então era um exército muito temido, o exército assírio, diz os comentaristas bíblicos. Porém, eles chegaram na calada da noite, eles chegaram na noite e eles automaticamente tomaram conta de toda a cidade. O profeta estava em casa, e à noite chegou, o profeta foi dormir, e o profeta estava com o seu servo, que a Bíblia chama de Geazi ou Geazi. E a Bíblia diz que eles foram dormir, mas o exército assírio já tinha tomado a cidade. Mas tranquilamente o profeta foi dormir, a noite chegou e ele foi dormir. E aí, irmãos, a noite passou e o dia amanheceu, ou o dia raiou. E eu quero que você novamente, se você tem a Bíblia aí,
Leia comigo o verso 15. O dia amanheceu, e o verso 15 diz assim, ó: tendo se levantado muito cedo o moço de Deus, e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos agora? Então, irmãos, o dia amanheceu, só que eles haviam dormido, o servo, que era Geazi ou Geazi, e juntamente com Eliseu. Só que quando o dia amanheceu, o dia raiou, imagine o servo agora saindo, e quando ele abre a porta, irmãos, a Bíblia diz que a casa de Eliseu estava cercada pelo exército, pelos soldados dos assírios, pelos soldados assírios. Eles haviam tomado toda a casa. E quando ele vê aquilo, eu fico imaginando que quem sabe Geazi, quando vê, e ele vê que é os soldados, que são soldados assírios, ele, quem sabe, bateu a porta, e quem sabe ele tranca a porta, e ele sai gritando: ai, meu senhor, o que nós vamos fazer agora? O que vamos fazer agora? Sabe, parece que Geazi, ele foi muito medroso aqui. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês que muito me incomoda. Essa pergunta de Geazi, talvez é a minha e a sua, e nós não temos coragem de fazê-la. Mas quem sabe é a pergunta que fica todo momento no nosso subconsciente. O que vamos fazer agora? O que faremos? Quando o cerco está fechado, quando a situação é complicada, quando nós não conseguimos ver a luz no fundo do túnel, o que faremos? Ou o que se faz? O que faremos agora? Geazi pergunta: meu senhor, o que faremos agora? E quem sabe você tem lidado no seu dia a dia com essa pergunta: o que vamos fazer agora? Como vamos fazer agora? O que vamos fazer diante dessa provação? Como é que as coisas serão agora? O que faremos agora? O que vai acontecer? Como vamos fazer diante dessas dificuldades? Ou o que se faz quando o cerco está fechado? Sabe, irmãos, uma das maneiras do diabo fazer os seres humanos desistir de Jesus é colocando terror, é colocando medo. O terror e o medo colocado pelo inimigo leva os filhos de Deus a fazerem a pergunta: o que faremos agora? E a primeira ideia quando essa pergunta aparece é: desista. Desista. Quando nós fazemos essa pergunta, muitas das vezes não fazemos colocando as palavras no ar, mas fazemos essa pergunta no subconsciente: o que faremos agora? Aí o diabo responde assim lá dentro: desista. Desista, desista, saia fora disso. Quantas das vezes, irmãos, essa é a realidade nossa, quando nós estamos numa situação como Geazi, que não sabemos o que fazer, quando essa pergunta surge para nós: o que faremos? Quem sabe nessa noite eu estou falando para alguém que está vivendo uma situação idêntica a essa. Quem sabe você está com o seu ente querido no hospital, entre a vida e a morte. Quem sabe você está no seu casamento à beira da separação. Quem sabe você tem um filho que está afundado no mundo das drogas. O que faremos? O que fazer? O que faremos? Essa pergunta de Geazi é a pergunta que incomoda os seres humanos. Porque quando o inimigo fecha o cerco, essa pergunta surge de maneira natural na nossa mente: o que fazer? O que faremos? E quando nós perguntamos de maneira muitas das vezes até inconsciente, ele mesmo responde: desista. Deus não se importa com você. Deus não ouve mais suas orações. As suas orações não passam do teto. Você é um zero à esquerda. Deus te desamparou. Quando nós perguntamos o que faremos, irmãos, muitas das vezes de maneira inconsciente, essa é a resposta que surge. E quem sabe você nessa noite nos fez, ou fez um pedido de oração lá, mas você nem acredita mais que Deus pode te responder. Quem sabe você fez aquele pedido de oração apenas como um costume, mas você já não acredita mais. Porque essa pergunta, ela tem te incomodado já há muito tempo: o que faremos? Ou o que faremos? O que eu vou fazer agora? Essa foi a pergunta de Geazi quando ele viu o cerco fechado. A casa de Eliseu, a casa do profeta, estava tomada, toda cercada pelo exército assírio. O exército mais temível da época, eles haviam cercado. Isso mostra, irmãos, essa história, ela ilustra muito bem a realidade que o inimigo tem colocado os filhos de Deus.
coloca um cerco fechado, que nos leva muitas das vezes a ficarmos questionando, e o que vamos fazer agora? O que faremos? O que vamos fazer? Sabe, eu gosto demais dessa história, e aí eu vou responder para vocês o porquê que essa história para mim é uma motivação, é uma inspiração. Porque eu fico imaginando, irmãos, quando Geazi bate a porta depois de ver o exército assírio e ele ficar morrendo de medo, ele bate a porta e sai correndo, quem sabe, agora é gritando, meu Senhor, ai meu Senhor, o que faremos? E quando ele sai gritando, Eliseu, ao presenciar aquela cena, eu quero que você leia comigo o verso 16. Olha o que Eliseu faz. Ao Geazi questionar o que faremos, meu Senhor, o verso 16 diz assim, que Eliseu respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O que faremos, meu Senhor? E quando, quem sabe, Eliseu olha a situação, como estava desesperado Geazi, ele diz, não temas, não fique com medo. Esse não temas, irmãos, a Bíblia na linguagem de hoje traduziu assim, não fique com medo, Geazi, não fique com medo. E eu quero chamar a atenção de vocês, irmãos, principalmente se a tua realidade é essa de Geazi, de cerco fechado, principalmente se você está com essa pergunta no seu subconsciente, ou se você já fez várias vezes essa pergunta, o que faremos? O que eu vou fazer agora? Sabe, quando essa pergunta aparece, eu queria que você buscasse responder da maneira que Eliseu respondeu. Não fique com medo. Quando o inimigo fechar o cerco para você, não temas. Sabe, eu não sei se é verdade, mas alguns estudiosos dizem que a Bíblia tem, eu já tentei contar, mas eu não encontrei esse número. Mas alguns estudiosos chegam a dizer que a Bíblia tem 365 não temas. Essa frase, segundo alguns estudiosos, eu acredito que não é verdade. Porque eu já tentei contar e eu nunca encontrei. Mas eu encontrei várias vezes a Bíblia trazendo esta frase, não temas, não fique com medo, não fique com medo, não fique com medo, não fique com medo. E, como eu disse, não sei se são, e provavelmente não serão 366 não temas. Essa frase, quem sabe ela não aparece na Bíblia 365 vezes. Mas uma coisa eu sei. Deus, na sua grande sabedoria, Ele já sabia que eu e você, nós seríamos levados a situações adversas, que nós faríamos a mesma pergunta de Geazi. O que faremos? Mas a Bíblia, irmãos, uma coisa eu digo para você, mais de 150 vezes eu encontrei a palavra ou a frase, não temas, não temas, não temas, ou daí não fique com medo, daí não fique com medo, daí não fique com medo. Não fique com medo. Ainda que o cerco esteja fechado, ainda que o exército seja um exército tão mau como o exército assírio, não fique com medo, não temas, não temas. E esse não temas, irmãos, eu diria para vocês, que é o que Deus espera, que nós venhamos viver essa realidade, não fiquemos com medo, não fiquemos com medo. Mas pastor, como que eu não vou ficar com medo? Olha a minha situação, olha a minha realidade, olha o contexto que eu estou, como que eu não vou ficar com medo? Não temas. Por que, pastor, que eu não vou ficar com medo? Simples. O profeta disse assim para Geazi, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Geazi, o exército que está conosco é maior. Geazi, você viu esse exército? É um exército grande, mas o exército que está do nosso lado é maior. Louvado seja Deus, irmãos, porque o exército nosso é maior. É bem verdade que um dia Satanás trouxe um exército muito poderoso lá do céu, um exército de anjos. Ele veio para esta terra com um exército de anjos. É um exército poderoso? Sim, é um exército poderoso. Ele transformou esse exército de anjos em um exército de demônios. Ele transformou o poderoso em demônios. Mas, queridos, a Bíblia diz que ele só trouxe uma parte. E lá no céu ficou duas partes. Então o nosso exército é maior. O nosso exército, além de ser do bem, é maior. Mais são os que estão conosco. Mais são os que estão com você.
Por mais que a situação seja complicada, por mais que o terror seja grande, por mais que tenhamos muito medo, o nosso exército é maior, mais são os que estão conosco. Não, por que eu não devo temer? Porque o meu exército é maior do que o exército do mal. Por que eu não devo ficar com medo? Porque mais tem do meu lado do que contra mim. Aqueles que estão do meu lado é maior, ou são mais do que os que estão contra. Louvado seja o nome de Deus por isso. Para cada demônio, Deus tem no mínimo 2 anjos, irmãos. Louvado seja o nome de Deus por isso. Para cada demônio que te ataca, Deus tem pelo menos 2 anjos para te socorrer. Mas é por isso que você tem que depositar a fé nele. Hoje eu estava fazendo uma visita. Eu disse na visita que nós precisamos deixar Deus fazer o primeiro milagre na nossa vida. Isso é um sermão que eu estou fazendo, mas eu já adiantei até o sermão nessa visita. Nós precisamos permitir que Deus faça o primeiro milagre na nossa vida. Porque Deus só vai fazer o segundo, o terceiro, o quarto e os outros, se Ele puder fazer o primeiro. Mas pastor, por que Ele não faz? Simples, Ele não faz. Porque o primeiro milagre depende de você. Não depende tanto dele, é mais de você e de mim. E qual é o primeiro milagre que Deus quer fazer? O primeiro milagre que Deus quer fazer na nossa vida é nos levar a confiar nele. O primeiro milagre é confiar. Se você deixar Deus fazer o primeiro milagre na sua vida, Ele não vai ter dificuldade de fazer o segundo, o terceiro e os demais. Mas você tem que aprender a confiar nele. Quantas das vezes, irmãos, quando a situação é complicada, quando a situação é difícil, quando o cerco está fechado, os seres humanos desistem. Eles deixam de confiar. A minha pergunta para você, uma pergunta retórica: qual foi o dia que Deus desamparou você? Qual foi o dia que Deus deixou você sem comida? Qual foi o dia que Deus deixou de proteger tua família? Qual foi o dia que mesmo sem trabalhar, você passou necessidade? O primeiro milagre que Deus quer fazer em nós é nos levar a confiar nele. Esse é o primeiro milagre. Se Deus puder fazer esse primeiro milagre na sua vida, Ele não vai ter dificuldade de fazer os outros que você vai precisar. Mas o que Ele tem dificuldade de fazer é levar você a confiar nele. Esse é o milagre que Deus mais tem dificuldade de fazer, porque não depende dele, depende de mim, depende de você. Você tem que confiar nele, ainda que o cerco esteja fechado, ainda que seja um exército tão mau como o exército assírio. Porém, para nos dar a garantia que nós devemos confiar em Deus, Ele diz assim, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Como eu disse, para cada demônio que te ataca, Deus tem 2 anjos poderosos, magníficos em poder, para te livrar, porque o nosso exército é maior, irmãos. Só isso já seria um motivo grandioso para nós depositarmos a nossa confiança nesse Deus. Só isso já seria. Mas é interessante, irmãos, que quando o profeta, ele diz isso para Geazi, depois ele faz uma oração. E eu quero ler com vocês, no verso 17 do capítulo 6, a oração do profeta. Olha o que está escrito no verso 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu o monte que estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Logo após dizer, irmãos, para Geazi, para tentar tranquilizá-lo: Geazi, fica tranquilo, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Logo após dizer isso, Eliseu faz uma oração, e a oração dele é: ó Deus, abra os olhos dele. Hoje é um culto de oração, e por ser um culto de oração, eu quero dar uma ênfase nessa oração de Eliseu. Quem sabe, irmãos, essa oração de Eliseu deve me alcançar, deve alcançar você. Quem sabe tudo que precisa essa oração me alcançar você, para que Deus abra os nossos olhos. Abra os olhos deles, ó Deus. Abra os olhos desses que estão aí do outro lado da tela.
Abra os olhos desses que estão online aí. Abra os olhos deles, ó Deus. Abra os olhos. Porque não é uma situação complicada como essa que estamos vivendo, irmãos, que venha nos fazer perder a fé. A nossa fé pode ser perdida se nós não confiarmos ou pararmos de confiar, ou nós não aceitarmos ter os olhos abertos. Porque a Bíblia diz, irmãos, que quando Eliseu orou pedindo a Deus que abrisse os olhos de Geazi, os olhos de Geazi foram abertos. E quando os olhos dele foram abertos, ele viu, irmãos, um exército inumeroso, um exército grande, que estava protegendo Eliseu, que estava protegendo o profeta, carros e cavaleiros. A serva do Senhor diz, irmãos, que era um exército de anjos, anjos poderosos, anjos magníficos em poder, que vieram, foram ordenados por Deus para vir proteger Geazi e o seu servo. Um exército poderoso foi enviado. Essa Bíblia que conta isso, queridos, é a mesma Bíblia que diz que Deus não muda. Se nós acreditarmos nessa história, como devemos acreditar, temos que acreditar também que Deus não muda. E se no passado, irmãos, Ele enviou um exército poderoso com anjos magníficos, esse Deus que não muda, Ele não vai fazer isso por você. Ele não vai fazer isso por nós. Quando Geazi abriu os olhos, ele viu um exército de anjos que estava ali protegendo os seus servos, estava ali protegendo os filhos de Deus. Ah, queridos, quando Eliseu orou, a Bíblia diz que a oração do justo tem muito poder. É orar e orar. Por hoje ser um culto de oração, eu quero dar uma ênfase, irmãos, na oração de Eliseu. Eliseu orou. E o poder, irmãos, da oração de Eliseu fez com que os olhos do servo fossem abertos e ele pudesse ver. Eu quero dizer para você, se nós dedicarmos desses momentos difíceis, nesses momentos, vamos revelar coisas, nós saberemos de muitas coisas desse Deus. Coisas que com certeza vai aumentar a nossa confiança, vai fundamentar a nossa fé. Basta levarmos uma vida de oração, porque quando nós oramos, diz a Bíblia, a oração do justo tem muito poder. Por isso precisamos orar e orar muito. Orar para Deus abrir os nossos olhos. Orar para Deus aumentar a nossa fé. Orar para Deus nos ajudar a sermos esperançosos. E sendo os nossos olhos abertos, queridos. Porque a mesma Bíblia que diz que quando Eliseu orou, os olhos do servo foi aberto. É a mesma Bíblia que diz que o inseto cegou os incrédulos. Olha, os olhos de Geazi foram abertos, mas a Bíblia diz que o Deus desse século, uma referência a Satanás, cegou os incrédulos. Quem sabe nós não temos recebido a revelação de Deus? Quem sabe nós não temos visto o poder magnífico de Deus? Porque estamos nesse grupo de cegos, estamos vivendo a cegueira espiritual. E essa cegueira espiritual nos impede de ver aquilo que precisamos ver. É por isso que eu vou dar uma ênfase. Peça a Deus para abrir os seus olhos. Peça a Deus para que você não fique nesse grupo de cegos, espiritualmente dizendo. Nós precisamos ter os olhos abertos. Porque aqueles filhos de Deus que têm os olhos abertos, eles conseguem ver o que ninguém vê. Eles conseguem ver algo extraordinário. Geazi agora vê algo extraordinário porque ele vê um exército de anjos. Alguém certa vez disse uma frase, irmãos, e essa frase eu gravei porque eu coloco essa frase na prática no meu viver, no dia a dia. Essa frase diz assim, não existe desespero para aqueles que acreditam que o seu Deus é onipotente. Eu vou repetir a frase. Essa frase eu carrego comigo. Essa frase é uma motivação. Essa frase, quando eu estou em situações complicadas, difíceis, quando eu estou passando nas provas dessa vida, essa frase me dá motivação, essa frase me faz erguer a cabeça. A frase diz assim, não existe desespero para aqueles que creem, para aqueles que acreditam que o seu Deus é onipotente. O que é onipotente? É o Deus que pode tudo. Por que eu não vou me desesperar? Porque o meu Deus é onipotente. Ainda que eu seja colocado em situações adversas, ainda que meu cerco esteja fechado para mim, eu não preciso me desesperar,
Porque não existe desespero para aqueles que acreditam que o seu Deus é onipotente. E o Deus que me trouxe até aqui, Ele é onipotente. Eu não tenho motivo para desesperar. Ao contrário, por ter um Deus onipotente como eu tenho, eu vou viver cada dia mais esperançoso. Situações adversas como essa que temos vivido, não é desespero. É alegrar, é levantar, é exultar é alegrar-me, é levantar a minha cabeça, porque a minha redenção está se aproximando. Não existe desespero para aqueles que acreditam que o seu Deus é onipotente. Meus irmãos, o Deus que nos trouxe até aqui, Ele é onipotente. Para isso, nós precisamos pegar e aplicar a oração de Eliseu. Senhor, abra os meus olhos, Senhor, revela para mim, Senhor, me ensine aquilo que eu preciso entender, Senhor, abra os meus olhos. E aí, irmãos, a Bíblia diz que uma certa vez, Josué estava numa guerra com a nação de Israel, e Josué estava meio temeroso, e de repente, quando Josué vai um pouquinho à frente, ele vê um soldado, todo embanhando a sua espada, ele estava em pé ali de prontidão, e Josué diz assim: você é dos nossos ou você é contra nós? Ele disse: eu sou do seu lado, eu sou do exército de Deus vivo. A serva do Senhor diz que era o próprio Jesus que tinha vindo para combater a guerra dos seus filhos. Não existe desespero para aqueles que acreditam que o seu Deus é onipotente. Queridos irmãos, creiam. Quando você não tiver mais forças, quando você não souber mais o que fazer, pode esperar. Ele vai vir lutar a guerra por você. Ele só vai deixar você enfrentar as batalhas, as guerras, as lutas. Ele só vai deixar você suportar as provas que você aguentar. Mas no dia em que ele ver, no dia que ele perceber, no dia que ele souber que nós não aguentamos mais, ele virá. Ele já veio. E a Bíblia promete que ele virá. Ele é o Deus que nunca abandona seus filhos. E agora, irmãos, os olhos de Geazi abertos. Agora, quando ele vê o exército de anjos que vieram ali para proteger ele, o homem de Deus, agora ele fica. E eu quero, irmãos, ir para o fim dessa mensagem, mas eu quero levar você a pensar como o salmista. O salmista, irmãos, falando dessa questão de olhos abertos, ele disse assim: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele faz a pergunta: quando eu olho para esses montes, de onde vai vir o meu socorro? E quando ele fita os olhos, irmãos, para os montes e faz a pergunta, naturalmente agora ele tem a resposta: o meu socorro vem do Senhor. É do Senhor que virá o meu socorro, o Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor. Eu quero terminar a mensagem dessa noite, e quem sabe, se você não pegou praticamente nada, se você não entendeu muita coisa, eu quero que você leve isso para casa. O seu socorro vem do Senhor. Não perca a fé nele, não perca a confiança nele, porque o seu socorro virá do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que quando Eliseu pede para os olhos de Geazi, que pediu que os olhos de Geazi fossem abertos, os olhos de Geazi foram abertos, e de repente ele faz uma segunda oração. Ele mandou Deus abrir os olhos de Geazi, mas para aquele exército ali, ele mandou: Senhor, feche os olhos deles, Senhor, faça com que todos eles fiquem cegos. E aquele exército assim, a outra, eles ficou tudo escuro, cegueira total no exército assírio. E Eliseu então falou: opa, vem aqui, eu vou ensinar vocês onde é o caminho, me sigam. E Eliseu agora começa a seguir ou levar o exército assírio. E a Bíblia diz que Eliseu levou Samaria. Eles tiveram que agora ir seguindo Eliseu, e Eliseu levou o exército assírio para Samaria. Chegou em Samaria, o rei de Israel, vindo aquilo, ele ficou meio com medo. E aí? Não, rei, fica tranquilo, está tudo em paz, tudo tranquilo, fica na paz. E aí o rei agora, quando vê a situação dos soldados assírios, que todos eles estavam cegos, a Bíblia diz que o rei diz assim: olha, profeta, vamos matar todos, vamos destruí-los todos. Não faça isso, ao contrário,
traga comida e dê comida para eles. Dê comida para eles, eles estão com fome. Eles estão desde a noite passada que eles estão sem comer. Dê comida para eles. Eles já andaram todo esse tempo. Dê comida para eles. E a Bíblia diz, irmãos, que o rei de Israel mandou trazer um banquete e deu comida para o exército assírio. E aqui, irmãos, mais uma vez acontece aquilo que a Bíblia diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E agora o rei de Israel foi ordenado para ele que desse comida, e agora o exército assírio, aqueles soldados estavam comendo. E aí a Bíblia diz que depois que eles comeram, depois que Eliseu proibiu que o rei de Israel tirasse a vida, agora eles pediram para que eles fossem embora. Eu termino dizendo para vocês: por mais maldade que tenha Satanás, por mais que ele tenha para a sua vida um decreto de morte, por mais que ele ataque você e os seus queridos, creia, ele só vai fazer aquilo que Deus permitir. Aquilo que Deus não permitir, ele não vai fazer com você. Porque a Bíblia diz assim, ó: ai daquele que tocar em vós. Quem tocar em você está tocando na menina dos meus olhos. Creiam, meus irmãos, nós, filhos de Deus, somos a menina dos olhos dele. Nada do seu corpo é mais intocável do que a menina dos teus olhos. E Deus diz que eu e você, que nós somos a menina dos olhos dele. Deus está dizendo para você: você é intocável. Por isso, creia nisso. Fortaleça a sua fé nessa certeza. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sou intocável. Ai daquele que tocar em Odaí. Ai daquele que levantar contra Odaí. Quem tocar em Odaí está tocando na menina dos meus olhos. Pegue essas frases para a sua vida. Eu estou colocando, aplicando para mim, mas pode aplicar para você. Você é a menina dos olhos de Deus. É assim que a Bíblia diz. Somos a menina dos olhos de Deus. Sabe, quando o exército assírio montava a estratégia, Deus mandava Eliseu orientar o rei de Israel: não vá para lá porque tem uma armadilha para você. Deus, irmãos, é tão poderoso que ele antecipa os ataques do inimigo. Ele antecipava os ataques do exército assírio. Se Deus não quiser que o diabo toque em você e ninguém da sua família, creia, ele é tão poderoso que ele antecipa os ataques. Ele vai revelar para você o que você tem que fazer. Deus, ele sempre antecipa. Deus está vendo tudo. Não existe nada que passa longe dos olhos de Deus. Os olhos de Deus conseguem ver tudo. Eu termino então dizendo: além dele antecipar os ataques do inimigo, além de ele estar vendo tudo, ele também é o Deus que sabe de tudo. Ele sabe da sua dor, ele sabe dos seus sofrimentos, ele sabe das suas lutas, ele sabe das suas provas. Ele sabe que essa pergunta está na tua mente: o que faremos? O que farei agora? O que eu vou fazer agora? Diante dessa pergunta: o que eu vou fazer agora? Ou o que eu faço agora? Ou o que faremos agora? Peça a Deus para abrir os seus olhos. Senhor, abre os meus olhos. Quando os seus olhos forem abertos, quando você fizer esse pedido de coração para Deus, Ele vai abrir os seus olhos e você vai ver que o seu socorro está vindo do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Ele me criou, Ele me redimiu, Ele me ama e Ele está sempre de prontidão para me defender. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Ele nos faça confiar, que Ele fortaleça a nossa fé e que Ele nos encha de esperança, na certeza de que o Deus que nos trouxe até aqui, Ele vai nos levar para a vitória final. Deus não faz trabalho pela metade, Deus não faz trabalho incompleto. Ele começou, Ele vai terminar. Creia nisso e que Deus nos abençoe, para que nessa certeza a nossa fé esteja fundamentada. Eu quero terminar, mas eu quero convidar você para juntos cantarmos o hino do nosso hinário 344.
Esse é o hino do nosso unário. Ó cristãos avante. Não vamos desanimar. Vamos avante. Deus é o nosso comandante. Vamos continuar cantando esse hino, na certeza que nós chegaremos ao nosso destino, que é o céu. Cristãos avante, sem temor marchar, pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Cristo nosso mestre, guia ao batalhão, no calor da guerra. Pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Ó cristãos avante, contra Satanás, a Jesus seguindo, príncipe da paz, nunca o inimigo prevalecerá. Com as hostes santas, Cristo vencerá. Avante! Ó cristãos, avante, marcha, 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 pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Em luz crescerão tronos e nações, mas a igreja vence, mesmo em aflições. Vamos, pois, avante, com fervor marchar, rumo para a glória, nosso eterno lar. Ó cristãos, avante, marcha, 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 pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Desistir nunca, render-se jamais. Já fomos até aqui, nós chegaremos ao fim. Nós chegaremos ao final da nossa jornada. Deus está conosco, irmãos. Por isso, cristãos, avantes, sem temor. Mesmo que o medo vier, vamos avançar. O nosso Deus está conosco. Ele nunca vai nos deixar, Ele nunca vai nos desamparar. Nós cantamos já, não há o que temer. Nós cantamos, ó não temas, eu sou contigo. Nós cantamos, grande comandante. E nós cantamos, ó cristãos avante. Esses hinos, eles foram escolhidos justamente para o nosso contexto de hoje. Desistir nunca, render-se jamais. Se tiver que passar mais dias em isolamento, que passemos. Tiver que passar mais dificuldades, que passemos. Mas nós nunca desistiremos do nosso Deus. Nós iremos chegar ao fim, no nome de Jesus. Vamos orar e mais uma vez te desafiando aí para mandar os pedidos. Eu vou estar orando todas as manhãs.
pelos pedidos que chegarem para a gente. Vamos orar. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos do fundo do nosso coração porque podemos abrir a tua palavra e encontrar nela a história que é para nós a inspiração que precisamos, principalmente na situação, Senhor, que muitas das vezes somos colocados, igual Gease, cerco fechado. Não temos como ir e vir, e nesse cerco fechado, Senhor, louvado seja o teu nome, porque o que tu nos pede é: não fiquemos com medo, não temas, porque não devemos temer, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém. Louvamos o teu nome, Senhor, porque o nosso exército é maior. Para cada demônio que inferniza a vida dos filhos de Deus, Deus tem pelo menos 2 anjos para socorrê-los. Louvado seja o teu nome por isso, Pai. Que nós venhamos fortalecer a nossa fé nessa certeza, porque o nosso Deus não muda. O Deus que abriu os olhos de Gease é o mesmo Deus que clamamos agora. Abra os nossos olhos, Senhor. Revele para nós aquilo que precisamos saber, para aumentar a nossa confiança em Ti, para fortalecer a nossa fé, para aumentar a nossa esperança. E como cristãos, iremos avançar. Reinos já pereceram, tronos, nações, mas a igreja vence, mesmo vivendo ela em aflições. Essa igreja nasceu para vencer. Louvado seja o teu nome, porque somos parte dessa tua igreja. E no nome de Jesus também venceremos. No nome de Jesus chegaremos para receber das tuas mãos a coroa da vida. Obrigado, Senhor, muito obrigado por mais uma vez nos alimentar com a tua palavra. Nós teremos uma noite mais tranquila, Senhor, porque a tua palavra nos alimentou. Nos faça descansar em teus braços. É o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado por mais uma vez estar conosco. No sábado nós estaremos por aqui e nós já convidamos você para estar conosco novamente. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família. Amém.